Deus, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem concedido nesta oportunidade feliz. Amém? Em poder, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, para juntos estarmos refletindo um pouco na palavra do Senhor, aproveitando o ensejo para agradecer ao pastor da igreja pela confiança de poder estar aqui com os irmãos. Confesso, irmãos, que o meu desejo era de ouvi-lo, pois aprendemos que quando o pai está em casa, os filhos sentam para aprender. Amém, irmãos? Mas ele ainda está na oração e eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra que o Senhor, ele colocou ao meu coração. Estava pedindo ao Senhor que falasse comigo para que eu pudesse transmitir aos irmãos, e pela manhã, ao levantar-me da cama, esta palavra falou fortemente ao meu coração, dizendo: o poço não é o seu lugar. Diante do texto que lemos, vem logo à memória um dos personagens que é um tanto contraditório no que diz respeito aos profetas do Senhor. Estamos falando do profeta Jeremias, filho do sacerdote Ilquias, que morava na cidade de Anatote. E como é sabido de todos nós, Jeremias, por ser da linhagem sacerdotal, Jeremias estava cotado para ser o sucessor do seu pai, aquele que daria continuidade ao trabalho sacerdotal na casa de Ilquias. E quando nós falamos de sacerdote, nós estamos falando exatamente daquele que intermediava entre o povo e Deus, porque o sacerdote, ele trazia do povo e levava para Deus. O sacerdote recebia os sacrifícios que o povo trazia e nesta medida o ofertava ao Senhor. Porém, na vida de Jeremias, quem sabe ele havia projetado, se preparado, se dedicado para o dia em que ele estaria assumindo esta função e esta posição diante dos seus irmãos. Porém, a Bíblia nos diz no capítulo de número 1 de Jeremias, que Deus, ele havia traçado um plano diferente na vida de Jeremias. É bem verdade que muitas vezes nós intentamos, projetamos, planejamos algo, mas Deus, ele sempre tem um caminho que confronta o nosso pensamento. O que eu e você precisamos entender é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja aquilo que está nos nossos planos. Deus, ele aparece a Jeremias dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Porém, diante desta declaração de Deus, Jeremias, ele exclama dizendo: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Jeremias, diante da responsabilidade de um profeta, porque ao contrário do sacerdote que trazia do povo para Deus, o profeta, o Nabi, como assim era conhecido, o vidente, ele recebia os oráculos de Deus e transmitia para o povo. Ele recebia a palavra do Senhor e trazia o coração do povo. Jeremias, diante desta responsabilidade, ele sente o peso. E ele diz: eu não posso, porque não passo de uma criança. Mas Deus diz: não diga que tu és uma criança, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. Tudo quanto eu te falar, você dirá aos filhos de Israel. Porém, na vida do profeta Jeremias, nós vemos um caminho diferente. Jeremias, ele é convidado ao sofrimento. Ele é consagrado pelos estudiosos como o profeta chorão.
Deus, ele determina para Jeremias um caminho que ele não queria seguir. O capítulo 1 deixa isso muito bem claro. Deus estava o constituindo para derribar e para arrancar, para destruir e para construir. No versículo de número 19, a palavra de motivação que o Senhor, ele dá para o profeta Jeremias, é que muitos pelejariam contra ele, nações se levantariam contra ele, mas o Senhor lhe diz: não temas, porque eu serei contigo, por onde quer que você andar. O que nos leva a entender, queridos, que o fato de eu estar na vontade de Deus não me isenta de passar por sofrimentos, mas eu preciso entender que apesar do sofrimento, eu preciso ter a esperança de que o Senhor estará comigo, o Senhor estará ao meu lado, o Senhor vai me ajudar para que eu possa chegar aonde Ele quer chegar. Jeremias, ele é convocado para um momento difícil. A nação havia apostatado da fé. Os reis Joaquim, eles haviam feito coisas que contrariavam a vontade do Senhor. De maneira que o Senhor levanta os caldeuses por intermédio de Nabucodonosor, e agora a cidade de Jerusalém, os filhos de Judá, eles começam agora a sofrer depreciação por causa de sua desobediência. Jeremias, ele está vivendo um momento contraditório da sua vida, porque por mais que Jeremias, ele intentasse fazer a vontade do Senhor, mas ele sofria por causa disso. De maneira que Jeremias, ele chega a dizer: Senhor, eu não quero mais saber desse negócio, porque tu me iludisse, e iludido eu fiquei. Eu não quero mais saber deste negócio. Eu abri mão da minha vida para cumprir o teu propósito e o teu desígnio, e com isso eu tenho sofrido cada vez mais. Mas aquele que é chamado, irmãos, ele não pode fugir daquilo que Deus, ele determinou para se realizar na sua vida. Ele diz que quando ele pensou nisso, dentro dele surgiu como um fogo, porque nós não podemos contrariar aquilo que Deus, ele tem determinado para a nossa vida. Não adianta você fugir, não adianta você dizer que vai parar, não adianta você dizer que não vai cumprir, porque quando você intentar, dentro de você algo lhe impulsionará a estar exatamente aonde o Senhor quer que você esteja. Jeremias, ele está sofrendo, por quê? Porque a palavra que Jeremias ele tinha era uma palavra que contrariava as expectativas do povo. A cidade havia sido sitiada pelos caldeuses. Jeremias, ele tem uma palavra, e a palavra de Jeremias é uma palavra de rendição. A mensagem que Jeremias, ele traz para o povo é: entregue-se aos caldeus, para que vocês possam viver. Entregue-se, e a vossa alma será por despojo. Mas a Bíblia diz que os profetas que contrariavam, os falsos profetas que contrariavam este pensamento, dizia que não era correto fazer assim, que Deus iria livrar a um grande perigo quando se diz o que Deus não mandou dizer.
Há um grande perigo quando induzimos o povo a fazer o que o Senhor, Ele não mandou falar. Os profetas querendo barganhar, querendo ganhar prestígio, eles trouxeram uma palavra que satisfazia o que o rei, ele queria ouvir. Mas Jeremias, ele tinha compromisso com a palavra, ele tinha compromisso com Deus que havia dado a palavra. E da boca de Jeremias procedia a palavra: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: aquele que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e a pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. O contexto bíblico nos diz que Jeremias, ele traz esta palavra, e de repente Faraó se levanta com o seu exército para vir ao socorro de Jerusalém. E a Bíblia diz que os caldeuses deixaram a cidade, voltaram para tentar interceptar o exército egípcio. E com isso, a palavra de esperança veio ao coração da cidade. A palavra de esperança veio ao coração dos príncipes. E a Bíblia diz que Jeremias agora, ele sai da cidade, ele volta agora a caminho de Anatote para tomar posse de uma herança. Porém ele é interceptado e preso, acusado de desertar, de fugir para o auxílio dos caldeuses, porque era esta a mensagem de Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias, ele agora é preso. Ele é jogado na casa de Jonatas, o escrivão. Estava no cárcere, há pão e água, diz a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que o rei, ele ainda procurava ouvir de Jeremias: Jeremias, porventura há alguma palavra do Senhor? O Senhor já havia dado a palavra. Faz-me lembrar de Balaão, quando é convocado por Baraque para amaldiçoar os filhos de Israel. E a Bíblia diz que Balaão ora ao Senhor, e o Senhor disse: não vai. Mas os príncipes mandaram prêmios, mandaram presentes. E quando ele chega e olha prata e ouro, ele diz: eu vou orar de novo. E quando ele ora de novo, Deus diz: vai. Mas ele não sabia que a espada já estava no caminho para pegá-lo por desobedecer a voz do Senhor. Deus nos já falou que não. Deus nos já deu a palavra que não. Por que é que tu insiste? Zedequias começa agora a procurar Jeremias. Porventura não há uma outra palavra do Senhor? E Jeremias disse: a palavra continua sendo: te entregue aos caldeus e vocês viverão. Porém a Bíblia nos diz que os príncipes procuraram agora o rei, e diante do rei começaram a dizer: este homem precisa morrer. Esta palavra que ele está pregando está tirando a força dos homens de guerra. Porém o rei, ele não tinha autonomia. O rei havia se entregado, o rei havia perdido a sua força. E Zedequias diz: ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Veja a situação em que o rei se encontrava. O rei havia perdido o controle.
O rei havia perdido a autonomia e, por ser incitado pelos seus príncipes, ele entrega a vida de Jeremias na mão daqueles que queriam a sua morte. E o texto bíblico nos diz que eles desceram a Jeremias em uma cisterna com cordas. A cisterna não tinha água, apenas lama. E o contexto bíblico nos diz que Jeremias ficou atolado na lama, jogado no calabouço, entregue à sua sorte, atolado na lama. Esta era a situação que o profeta ele se encontrava. Quando leio esta passagem, eu sou levado a acreditar, à luz do contexto bíblico, que muitas vezes nas nossas vidas, por querer fazer a vontade de Deus, nós somos lançados em calabouços, nós somos lançados pelas circunstâncias nos poços da vida. Mas a palavra de Deus que eu tenho para a tua vida nesta noite, nesta tarde, digo, é que o poço não é o fim, o calabouço não é o ponto final da tua história. Quem sabe por alguma circunstância você foi levado até o fundo do poço e está enquadrado neste poço, achando que não tem mais solução. Mas o Senhor está dizendo: o poço não é o fim, o poço não é o fim. A tua história não vai acabar desse jeito. Oradaga surianda largue a série minais. Jeremias, ele chega ao ápice do seu sofrimento. Os estudiosos acreditam que havia naquela cisterna muita lama. Jeremias estava atolado na lama, sem ter para onde ir, sem ter para onde fugir. Estava na escuridão, aleluia, do poço. Mas o que me chama a atenção é que quando nós chegamos no fundo do poço, não há para onde olhar a não ser para cima. O salmista, no Salmo de número 121, ele expressa dizendo: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu não sei se você está no fundo do poço nesta tarde, mas Deus está dizendo: olha para o teu socorro. O teu socorro é o Senhor, o teu socorro é o Senhor, o teu socorro é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Eu não sei qual é o poço que você está jogado. Eu não sei se é o poço da solidão. Está sozinho. Todos te deixaram. No momento mais difícil da tua vida, da camanturia larga assura la bagacia. Mas o Senhor, Ele é o teu amigo de todas as horas. Isaías, ele expressa dizendo que pode uma mãe se esquecer do seu filho que cria, todavia eu, o Senhor, eu não me esquecerei de você. Ei, o Senhor, Ele não se esqueceu de ti, Ele não se esqueceu do que Ele te falou, Ele não se esqueceu da palavra que Ele tem te dito. Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Às vezes nós estamos jogados no poço da incompreensão.
Quem não lembra de José? Por não ser compreendido pelos seus irmãos, por seus irmãos não poderem compreender o que Deus tinha na vida de José, José foi incompreendido. E alguém tentou matar os seus sonhos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 20, quando José vem aos seus irmãos, por ordem de seu pai, seus irmãos disseram: eis que já vem o sonhador mor, vamos lançá-lo numa dessas cisternas e veremos o que serão dos seus sonhos. Tentaram matar o sonho de José, jogando José no poço da incompreensão, mas não sabiam eles que o poço era o meio, era o caminho pelo qual Deus estava preparando para cumprir na vida de José tudo aquilo que o Senhor estava preparando. Ei, alguém está pensando que este poço é para te matar, alguém está pensando que este poço é para acabar com a tua história, mas este poço vai te fortalecer. Era bagaçurianda la bagacia. Este poço vai te dar condições para viver o que Deus ele tem para você. Se você recebe esta palavra, levanta a tua mão, porque Deus está agindo neste processo. Da camantúria larigui assura la bagácia. José não sabia que o poço era o passaporte para o cumprimento da promessa. Este poço é o passaporte para o cumprimento da promessa. O que Deus havia determinado para Jerusalém era irrevogável. A palavra de Deus, ela não volta vazia sem que antes ela cumpra o seu propósito. A palavra de Deus, ela não volta vazia sem que antes ela cumpra a sua finalidade. Jeremias está no poço. Diante da circunstância, a Bíblia diz que Ebed-Meleque, o eunuco, o africano, o estrangeiro, não foi os irmãos de Jeremias que se preocupou com ele. Não foi a linhagem de Jeremias que se preocupou com ele. Deus, ele vai ao coração de um estrangeiro que tinha fé, um estrangeiro que acreditava na palavra de Deus na boca de Jeremias, um improvável. Deus, ele vai criar um meio improvável para mudar a tua situação. Da camantúria larigui assura la bagácia, de onde você não imagina, de onde você não espera, de onde você não tem esperança, Deus, ele vai criar um momento improvável, uma situação inusitada para fazer na tua vida acontecer o que ele tem te dito. Obed-Meleque, o eunuco, corre ao rei. E agora ele começa a interceder e dizer: ó meu rei, não é bom o que fizeram a este homem. Ele vai morrer lá. Obed-Meleque, o eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias, soube que tinha metido Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim,
Logo Obed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal com este homem em tudo, quando fizeram a Jeremias o profeta, lançando no calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Obed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias o profeta do calabouço antes que ele morra. É antes que ele morra. Antes que ele morra. Eu vou repetir novamente e vou dizer que este calabouço não é para a tua morte. Este poço não vai te matar. Este poço não vai te paralisar. Este povo não vai te deixar inerte. O Senhor já tem um tempo determinado. Vai lá, Obed-Meleque. Agora tu não vai só, tu vai com reforços. Você acredita que o Senhor está levantando reforços? Deus está levantando reforços para a tua vida espiritual nesta tarde. Deus está levantando intercessores. Deus está levantando sirineus que vai pegar contigo no peso, que vai te carregar este peso contigo. Oradaga, surianda labagácia. De onde você não imagina, de onde você não espera, Deus, ele sempre tem um caminho no meio da tormenta. Eu estava ouvindo a cantora Jerusa falando do seu testemunho. Deus, ele cria situações, as situações que nós não esperamos, porque quando nós estamos esperando aqui nessa esfera material, Deus está agindo na esfera espiritual. Jeremias estava lá embaixo, mas enquanto ele estava embaixo, lá em cima estava entrando em ação. O céu estava entrando em ação, e nesta tarde não é diferente. O céu está entrando em ação ao teu favor. O céu está entrando em ação para mudar a tua história. Fora da gassurianda labagácia. Como eu sinto Jesus aqui nessa tarde. Como eu sinto Deus agindo nesta tarde. Deus está virando cativeiros aqui nesta tarde. Deus está mudando cena. Deus está virando páginas. Andalabagácia. Rei odocouve alarigui assura labagácia. Daio decouve alarigui assura labaxéria. Oh glória! Qual é o poço que você está enfrentando nesta tarde? Qual é o poço que está tirando a paz da tua alma? Qual é o poço que está te fazendo temer nesta tarde? Será que é o poço da depressão? Será que é o poço da ansiedade? Será que é o poço do complexo de inferioridade? Quem sabe você está olhando para esta luta e está vendo mais do que você deveria ver. Oh glória! Oh glória! Esse poço não é o teu lugar. Este poço não é o teu lugar. Este poço não é o teu lugar. Oradaga surianda lai. Remanturia larigui assura labaxeri minai. O céu está entrando em ação. O céu está entrando em ação. Jeremias estava atolado na lama.
Mas Obed-Meleque foi enviado com reforços. Obed-Meleque foi enviado com reforços. E o que me chama a atenção é que Obed-Meleque, ele desce. Antes de ir para o poço, ele passa na tesouraria. Olha que coisa interessante. A ideia de tesouraria é tesouros, é riqueza, prata, ouro, bronze, pedras preciosas. Mas a ida de Obed-Meleque até a tesouraria não foi com uma finalidade, a intenção de pedras preciosas. O texto diz que ele foi atrás de roupas velhas, tecidos apodrecidos. Oh, irmãos, eu estava meditando neste quesito, e o Espírito Santo de Deus me levou a entender algo glorioso. Nós estamos vivendo em uma época de traumas, em uma época de doenças psicossomáticas. Nós estamos sendo destruídos pela mente. Nós estamos carregando fardos que nos impossibilita de desfrutar do que Deus ele tem para a nossa vida. Traumas antigos, traumas passados, que nos impossibilita de viver o novo de Deus. Em João, no capítulo 4, versículo 14, Jesus está diante da mulher samaritana. Jesus olha e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Mas aquela mulher era uma mulher traumatizada. Diga assim, uma mulher. Diga com fé, irmão, em nome de Jesus. Diga assim, uma mulher traumatizada. Ela estava presa a seus traumas passados. Ela estava presa aos seus fardos antigos. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, aonde é que tu tens desta água? Tu és maior do que o nosso pai Jacó. Foi ele que nos deu o poço. Ele bebeu desta água seus filhos e o seu gado. Aonde, pois, tens água viva? Olha aqui, queridos, por favor. E esta palavra procede do coração de Deus para o teu coração. Enquanto você estiver preso a seus traumas passados, você será impossibilitado de viver o novo de Deus. Mas Deus marcou este culto nesta tarde para te dizer: este processo, ele não te deixará marca, ele não te deixará sequela, ele não te deixará com traumas. Obed-Meleque, ele pega pano velho da camanturialai, Reui decouve alarig assura labacheri minai. Deio da couve alargue a surianda la bagácia. Aleluia. Jeremias estava ferido no poço. Os estudiosos acreditam que Obed-Meleque pegou aqueles panos e embebedou-os no azeite. Malhou os panos velhos no azeite, para que quando a corda descesse, Jeremias pudesse se untar, porque ele seria puxado. Jeremias não tinha força para sair do poço, para sair do calabouço, mas quem estava em cima tinha força, quem estava em cima tinha condições para tirar Jeremias de lá. Você chegou aqui nessa tarde dizendo que não tem força. Remanturialai, decouve alaragassura labagaça.
Mas o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Receba a força do alto agora. Receba a força de Deus agora. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Está descendo força agora. Está descendo força agora. Recebe, 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 recebe força de Deus. Ei, odaga, suralabagácia. Remanturialai. Eita Deus, que negócio é esse? Remanturialai. Você vai ter força. Você vai receber graça. Alguém está dizendo: ele está no poço. Ela está no poço. O poço é sinônimo de morte. O poço é sinônimo de final de história. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para te dizer: o poço não é o fim. O poço não é o fim. O poço não é o fim. Obed-Meleque já está a caminho. O teu amigo mais chegado, que é o irmão, que intercede por mim e por ti com gemidos inexprimíveis, ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. Oh glória, oh glória. O processo não te causará feridas, nem na alma, nem na mente, e nem no corpo. O processo não te causará feridas, nem na alma, nem na mente e nem no corpo. O azeite está descendo. O azeite sarará as tuas feridas. O azeite sarará a tua mente. Oh glória, oh glória. Obed-Meleque já está retirando pessoas do poço aqui. Obed-Meleque já está, ele já está agindo, ele já está agindo. Sinta nesta tarde o agir do Espírito Santo para te